Olá, que a paz e a graça do nosso Deus esteja entrando na sua casa, em seu coração neste momento. Paz esta que, com toda certeza, aqui tem muita, graças a Deus. Eu gostaria de falar sobre esse título desse vídeo, a nudez e a embriaguez de Silas Malafaia. Antes, no entanto, eu gostaria de falar sobre esse mesmo episódio, a embriaguez e a nudez de um outro homem de Deus, muito mais famoso que Malafaia, que se chamava Noé. Noé, uma certa vez, após o dilúvio, plantou uma vinha, muito satisfeito, bebeu do vinho, e a Bíblia diz que ele se embriagou. Ele passou dos limites, e ao passar dos limites, ele tirou a sua roupa, e ele escandalizou as pessoas que estavam ao redor. Certamente Noé não estava bebendo sozinho, certamente havia um público ali, a família dele, e um dos seus filhos, o filho mais novo, Cão, ao ver tal episódio, imediatamente denunciou seu pai, levou o fato aos seus irmãos. Os irmãos preocupados imediatamente, vocês conhecem essa passagem, está na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 9, os seus irmãos imediatamente pegaram uma capa e foram até o seu pai, onde ele estava, e de costa, para não ver a nudez do pai, cobriu a nudez do pai. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Eles agiram sabiamente, sem conhecer essa passagem que eu citei de Provérbios. Eles colocaram em prática essa passagem, ao passo que o irmão, ele propagou o pecado de seu pai. Nós estamos no século 21 e mudam os personagens, mas a história é a mesma. Pessoas pecando, pastores pecando, homens tropeçando, e as pessoas, ao verem o pecado, o tropeço dos pastores, dos líderes, das pessoas em evidência, imediatamente pega um vídeo e coloca no YouTube e fica famoso da noite para o dia, às custas da miséria alheia, às custas do pecado alheio, do tropeço de alguém que muitas vezes ajudou a levantar a muitos. Geralmente, quando se coloca algo desse porte na internet, se coloca de pessoas eminentes, pessoas influentes, pessoas que já ajudaram a muitos, ajudaram e ajudam. No entanto, a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 15, nos ensinando o beabá. Como que a gente deve fazer ao presenciar tal coisa? Diz aqui o capítulo 18, versículo 15, se seu irmão pecar contra ti, se seu irmão pecar, vai e repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não escutar, diga à igreja. Também, se não escutar a igreja, considera ele como gentil e publicano. Observe que existe aqui uma ferramenta de Deus para tratar os erros, as transgressões das pessoas, dos irmãos, sejam eles eminentes ou não. E a regra é esta aqui. Não a regra de você pegar o erro, filmar o erro. Não existe essa regra dentro da Bíblia, não, de você expor a pessoa, de você falar nomes, de forma alguma, de maneira alguma. No livro de Coríntios, fala sobre o litígio entre irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, ele fala sobre alguns irmãos que estão em disputas uns com os outros, e depois de se sentirem prejudicados, levam o outro na justiça. É o que a gente mais ouve falar. Mas a Bíblia nos ensina isso também. Eu voltaria a falar dessa passagem exatamente em outro vídeo, que eu não quero prolongar esse vídeo. Eu quero simplesmente dizer a você o seguinte: a palavra de Deus,
Ela é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem anda na luz não tropeça. E quem vive espalhando as más novas, os pecados daqueles que tropeçaram, infelizmente não está seguindo a Bíblia. Ao não estar seguindo a Bíblia, ainda julgam erradamente as pessoas, exigindo que as outras se portem, sigam a Bíblia. Nós não devemos acusar, nós não somos acusadores e acusador é Satanás. Ele sim é o nosso acusador que nos acusa perante Deus dia e noite. Realmente o amor encobre uma multidão de pecados. E se eu vejo um homem pecando, se eu vejo uma mulher pecando, os meus joelhos se dobram. Essa é a minha obrigação. E se eu posso fazer alguma coisa, eu faço aquilo que está escrito aqui no livro de Mateus 18:15. Eu vou, converso. Se a minha oração não resolveu, e muita oração não resolveu, eu vou na pessoa. Diretamente à pessoa. Interpelando a pessoa. Se ela me ouvir, ganhei um irmão. Se ela não me ouvir, procuro testemunhas, 2, 3 no máximo, não a internet inteira. Se ouvir 2 ou 3 testemunhas, se te ouvir, ganhou um irmão. Se não te ouviu, aí sim, fala a toda a igreja, não a internet. Se não ouvir a igreja, considera como gentio e publicano, assim diz a palavra, a palavra. A palavra. Essa é a minha regra de fé, a palavra de Deus. Essa deve ser a sua regra de fé, a palavra de Deus. Se você está esperando o vídeo de Silas Malafaia nu, se você está esperando o vídeo de Silas Malafaia bêbado, no meu canal, na minha pregação, jamais. Jamais. Porque o Senhor me chamou para pregar boas novas. Boas novas. Boas novas. E a boa nova é essa: o amor encobre uma multidão de pecados. Deus te abençoe.